Deputado, o senhor quer falar, fazer algum comentário? Bom dia, nossa mediadora Roseli, minha companheira aqui na casa desde que cheguei aqui. Bom dia, Alcidi, bom dia, Rogério, bom dia, Carla. Acho que o tema é muito oportuno. E o Rogério, você é agrônomo, Rogério? Formado aonde? Na Rural do Rio, boa escola. Estou fazendo meu mestrado lá. O Rogério faz uma reflexão importante. Rogério, eu sou filho de pequenos agricultores. Se vocês tiveram a oportunidade de entrar na minha rede social, vão ver os meus pais lá na roça trabalhando. Meus pais moram na roça, sou filho de pequenos agricultores. Eu sou morador da cidade de Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo. Talvez você conheça o Dr. Jacimar, o mais nobre pesquisador de agroecologia premiado nesse Brasil. Foi um trabalho espetacular. Meus pais são agricultores, eu trabalhei na roça, fiquei até os 25 anos de idade na roça. Então, às vezes, a gente escuta falar da roça, do interior do Brasil, e faz uma reflexão e acabei vindo para a política. Aí quero fazer uma reflexão dentro da sua um pouco inversa. Um pouco inversa. A cidade é uma invenção humana. E quando o homem decide morar num espaço urbano, decide aglomerar, criou-se um problema que às vezes passa-se oculto de responsabilização de terceiros. É preciso deixar registrado que o maior impacto que nós temos de poluição e destruição de biodiversidade é nos espaços urbanos. Começando por essa cidade que nós somos obrigados, nós, a trabalhar, e muitos optaram por poder morar a sua vida, que é Brasília, uma afronta. Uma afronta. E tantas outras cidades no Brasil. A ocupação do solo urbano nosso, talvez, é sim um fato, às vezes, que passa do lado, mas é o mais vergonhoso descaso nosso de uso e ocupação do solo. Cidades sem planejamento, aglomerado de pessoas, que você reflete bem na falta de estrutura de outras oportunidades que nós fizemos essa opção. Isso, às vezes, passa desapercebido. E aí, não na sua lógica, né, mas assim, aproveitando o seu escopo, ou seja, faz-se esse... Muitas vezes, nós do campus, eu sou agricultor, meu pai é agricultor. Minha mãe ainda tem um forno de barro, faz pão caseiro, café de garapa, de melado, porco caipira, galinha caipira, alface lá em casa, na horta da minha casa. É roça mesmo. Ou seja, faz-se um discurso ignorando essa decisão infeliz nossa de fazermos uso e ocupação do solo urbano sem nenhuma responsabilização, sem nenhum planejamento. Cidade que não tem tamanho para crescer, uma vergonha. No Brasil, basta você ter um terreno ao lado de uma cidade que você faz outra cidade. E vão emendando cidade, e vira essa imundície que é o urbano brasileiro. Uma vergonha. Uma vergonha. São Paulo ficou sem água, não é por falta d'água. Alguém autorizou São Paulo a ficar daquele tamanho. Ou seja, nós estamos... chega no seu fator de alimentação, ou seja, basta você ter um terreno. Eu estou vendo a cidade do Brasil hoje sem água e liberando em condomínios. Quer dizer, as prefeituras, os estados, não têm a mínima preocupação com isso. A água que se vire. A água que se dane. O fator água, Roseli sabe, eu estudo um pouco sobre esse assunto, o fator água, ou seja, ele não é considerado na autorização de um condomínio. Não é considerado na autorização de um prédio. Não é considerado na construção de uma escola, de um clube. Ou seja, como se água fosse... Aí você tem que tirar água de outros alguém deixar de usar água para que alguém possa ter isso. Então, o fator água precisa de ser começado a ser considerado. Olha, aqui não pode fazer um prédio porque não tem água. Aqui não pode fazer uma cidade porque não tem água. Não pode fazer um loteamento porque não tem água. Aqui não pode fazer uma mansão porque não tem água. Aqui não pode se construir nada porque aqui não tem água. Feito isso, nós começamos a distorcer a interpretação do uso e ocupação do solo. Digo isso, Rogério, até aproveitando, eu não sou agrônomo, não tive essa oportunidade, mas sou um técnico agrícola, né? Mas tive a oportunidade de presidir o INCAPé. O INCAPé, que é o Instituto Capixaba de Pesquisa, Ciência Técnica e Extensão Rural, e, por consequência disso, também presidiu o Conselho Nacional de Pesquisa Agropecuária. E o INCAPé é o Instituto Brasileiro
mais antigo com pesquisa científica de produção orgânica e agroecologia. Nós temos uma fazenda, quando digo nós, o Estado, né? No município de Domingo Martins, chamada Fazenda Mendes da Fonseca, bem no pé da Pedra Azul, para quem conhece o Espírito Santo. Nós estamos lá há mais de 25 anos com pesquisa científica de produção agroecológica. Recuperação de material genético do inhame, do cará, da batata, da baroa, da mandioca, da mexerica, da laranja, da alface, do agrião, da salsinha, de tudo isso mais. E aí esse fator que você trata muito bem, ou seja, que é o fator da pesquisa científica. Produção orgânica não é produzir como produzia antigamente. Produção orgânica não é produzir só como se fazia antigamente. Tem ciência, tem tecnologia, porque uma produção orgânica inconsequente, irresponsável e sem orientação tecnológica também pode estar trazendo esse dano. Mas esse é um passo importante. Aí eu quero já migrar aqui para a Carla, que deve falar desse papel, Carla. A minha cidade, meu município, está tramitando aqui na casa, mas já tem o título de capital nacional do agroturismo, literalmente por nós termos feito essa conexão entre a agricultura, né, entre a agricultura, a produção de alimento, e com esse atrativo que é o turístico focado na renda. Né? Nós temos, meu município hoje, são mais de 100 famílias, 100 propriedades, já que vivem diretamente dessa modelagem, dessa modelagem do turismo, que é a questão da produção focado na questão do turismo. Isso porque, e o Rogério aqui tocou numa peça que eu tenho estudado muito e vou me aperfeiçoar cada vez mais. Tradição e cultura tem que deixar de ser sinônimo de atraso tecnológico ou de atraso. Ou seja, a linguiça caseira, o torresmo, o chouriço, a galinha, o ovo caipira, está longe do atraso. Isso, na verdade, e aqui está chegando o nosso grande parlamentar dos vales do nosso Rio Doce, né, nosso governador Valadares, região belíssima do ponto de vista cultural, porque o maior atrativo turístico do planeta é água, né, no Bojo. O segundo é essa combinação de história, tradição, cultura, arquitetura, né, e alimentação, e você fecha isso muito bem. De forma que eu acho assim, que vale a sua reflexão, ela é importantíssima. Eu presidi uma empresa de ciência estratégica de extensão rural. Então, assim, o Brasil tem que fazer isso, tem que ter um olhar. Nós temos que desentortar, né, o nosso olhar e entender que a produção de alimento, a partir desses nossos desafios, são fundamentados a partir da pesquisa, da ciência, da tecnologia, mas fortalecer a assistência técnica, a extensão rural, e parar de achar que o produtor rural não tem contra-cheque. Meu pai não tem contra-cheque, não. Se meu pai não colher mexerica esse mês agora, que é mês de mexerica pocã, laranja e citros, e não entregar lá para poder vender na feira, se a minha mãe não fazia os queijos caseiros dela, se não catar os ovos da galinha, se não fizer, lá em casa não tem dinheiro, não. Dinheiro do deputado não está dando, não sobra, não. É preciso deixar isso claro. Ou seja, agricultor não tem contra-cheque. E nós, lá na roça, queremos carro, queremos moto, queremos ter o celular, não pega onde meu pai mora o celular, pega uma rádiozinha FM ruim, fraquinha, tadinha. Quer dizer, não tem sinal de celular, não tem ônibus, não tem metrô, não tem o shopping está a 200 quilômetros, a praia está pertinho. Né? Mas aí eu deixo os mineiros para a praia lá. O Léo leva os mineiros lá para a praia. Ou seja, é preciso ter esse olhar e desentortar as oportunidades no Brasil, que é maldade. É maldade. Aqui nós estamos aqui, eu ligo esse negócio aqui de ver como funciona, é 4G. Onde meu pai mora, quando digo o meu pai, estou falando de milhares e milhares de brasileiros. Não tem nem energia elétrica. Porque botaram uma monofásicozinha, gente, dá para tocar uma televisãozinha, um radinho e pouca coisa. Se você quiser colocar uma picadeira para tratar do seu gado para tirar leite, não toca também, não. Então, ou seja, e o Brasil continua rural. Vou encerrar. Desde a década de 80, e aí eu sei, tem o desafio tecnológico, todo o segmento, desde a década de 80, o setor superavitário na economia brasileira é a agricultura. Desde a década de 80. Então, o Brasil não industrializou, nós não investimos em infraestrutura, o urbano nosso serviu só para aumentar os problemas sociais. A ocupação urbana nossa não trouxe solução nenhuma, aumentou os problemas sociais, estão postos aí, não é pauta para isso.
E quem está pagando a conta no Brasil, em tese, de certa forma, mantendo a renda no Brasil, os municípios que têm agricultura, seja familiar, a minha cidade, o município onde eu moro, que é Venda Nova do Imigrante, município pequenininho, o município tem 180 km², é menor que quase o espaço urbano de Brasília, é 10 por 18, né? Que é a quinta maior renda per capita rural do Brasil, tem 8 agências bancárias, agricultura, ou seja, pequena propriedade, agricultura com tecnologia, e dá para produzir alimento sim, alimento tem que chegar na mesa mais saudável. Essa crítica que você faz aos supermercados é essencial, porque o Léo, eu posso chamar de Léo, né? Você não briga, não. Ao dar o alvará para um supermercado, deveria ter uma condicionante ali deles ter obrigação de ter produtos regionais, de ter produtos diferenciados. Isso está no alvará que a prefeitura entrega. Ao se autorizar um shopping, seja em qualquer canto do Brasil, deveria ter condicionante. Olha, 20%, 30% tem que ser de artesanato, de produtos, porque você, a partir daí, você alimenta a indústria, alimenta as pessoas, e para de tratar com o pobre coitado. É muito bonito ir na feira, para comprar, mas levanta 2 horas da manhã para fazer feira, vai ser feirante. Eu já fiz Ceasa. Vai ser feirante. Lá na Grande Vitória, a capital brasileira, que mais tem feiras de produtos orgânicos do Brasil. E dentro do shopping... Agora, nós invadimos os shopping centers, as praças, as ruas, todos os bairros da Grande Vitória hoje, shopping center tem. Mas vai ser feirante, vai sair lá de Santa Maria, de Jetibá, de Santa Teresa, de Santa Leopoldina, meia-noite, 1 hora da manhã, com o seu caminhãozinho, com seus meninos, fazer feira. É bonito para quem compra. Mas é preciso se preocupar com a qualidade de vida de quem vende. Um homem que não tem seguro, que não tem garantia, né, que a qualidade de vida dele se compromete. Então, ou seja, construir essa inteligência, e aí a gente fica indignado porque a gente vê o Brasil dos dias atuais é vergonhoso. Né? Isso a gente acaba se indignando. E eu espero que nessa semana aí, que a gente faz uma reflexão mais intensa sobre o meu meio ambiente, eu e o Léo, nós estamos chorando aqui pela bacia do nosso Rio Doce, que já estava morta, na verdade, nós sepultamos. Né? O que aconteceu agora foi a pá de cal, né? Mas que precisamos de ter coragem, Léo, né? de trabalharmos intensamente na política, na economia, para recuperarmos a bacia do nosso Rio Doce, e a partir daí nós fazemos um avanço para que possamos fazer essa reflexão de alimentação saudável dentro da sua linha. A água é o alimento que acaba nos integrando cada vez mais. E, acima de tudo, assim, muita responsabilização com ciência, tecnologia. Tramite nessa casa uma PEC minha, que é uma vergonha. Você está fazendo um trabalho de recuperação de material genético. Você tem que fazer, do milho, do feijão. Isso. E aí, no meio, o recurso acaba. Você perde todo um projeto. Ou seja, pesquisa científica, eu vou voltar da minha área agropecuária, não pode ter contingenciamento. Então, não contrata. Uma vez contratado um projeto de pesquisa, tem que ter recurso no caixa para você garantir, porque ali tem todo um fluxo, todo um roteiro, tem uma entrega a ser feito que é de fundamental importância. Então, de forma que eu quero parabenizar a todos, Roseli, você com a nossa mediadora, não vou poder acompanhar aqui os mais expositores, mas sintam-se aqui contemplados na minha fala. O Léo, ele vai dar a sua contribuição, ou seja, o Brasil precisa de ter menos máscara, né, e trabalhar com um pouco mais de clareza, olhando dentro de um olhar sistêmico. Né, parar de terceirizar a responsabilidade, parar de ocupar culpado e ver que efetivamente o papel da engenharia, da ciência, e da política, para que o senhor Jair e a dona Adelaide não precisem da ajuda do deputado, para que ele possa ter dignidade de estar construindo a sua vida, e ele e tantos outros milhares de brasileiros. Ou seja, essa peça é importante. E a educação é importante. Eu quero dar uma finalizada por aí. O processo educacional nosso não nos orientou para isso. Você disse muito bem. A sua tese lá foi a interpretação. A minha, na escola agrícola, foi a mesma. Né? Me deram uma análise de solo e mandaram fazer uma descrição de calcário, barará, muito bonito. Ou seja, mas nós temos que ter esse olhar sistêmico, com empreendedorismo, com visão, com modernização. Olha a dificuldade nossa para poder manter os nossos queijos artesanais, os nossos embutidos artesanais. Isso é um absurdo. Se matasse... O meu avô está lá, o seu Canésio, José Botassin, com 94 anos de idade, e tem no Facebook, primeiro domingo, eu estou lá, lembrando do sistema antigo, comendo pão com manteiga, com banho de porco. Banha de porco, banha de porco. Acho que você nem sabe o que é isso. Muita gente não sabe o que é isso. Né? Ao invés de usar manteiga, usava-se banha. O meu avô está lá. E hoje, se a minha mãe for pega lá fazendo queijo igual ela fazia, claro,
mudou as higienes, mudou as técnicas, por isso que tem o Senai, tem o Sebrae, tem as Emater da nossa vida e tal, mas não posso negar isso, porque uma vez que eu não posso fazer a linguiça artesanal, o queijo artesanal, eu vou para a prateleira mesmo lá, e aí você vai perdendo o compromisso, a raiz, a identidade, você para de valorizar essas coisas do dia a dia e começa a achar que é tudo linha de produção. Mas eu acho que nessa casa, pelas duas frentes, eu sou muito presente tanto na frente parlamentar ambientalista quanto na frente parlamentar agropecuária. Eu vejo as duas frentes preocupadas. Porque nós viemos aqui com esse modelo, mas a nossa geração tem a obrigação de entregar para gerações futuras, na política e na técnica, um Brasil de mais oportunidade dentro dessa linha que eu acho que nós estamos trabalhando aqui hoje. Muito obrigado.